Novo horário, inversão da estrutural passa a valer 15 minutos antes, a partir de amanhã. Rebelião, menores infratores se revoltam em centro de Santa Maria e fazem um dos colegas refém por causa de cigarros. Operação Carne Fraca vira caso de governo. Preocupado com a economia, o presidente leva embaixadores à churrascaria, anuncia força-tarefa e diz que agronegócio não pode ser desvalorizado para o pequeno núcleo. Os fatos da política do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, uma boa tarde a você. Com a intenção de minimizar os efeitos da Operação Carne Fraca na economia, o presidente Temer apelou para uma estratégia diferente neste domingo. Levou 33 embaixadores para um rodízio e uma churrascaria nobre de Brasília. O jantar custou R$ 119 por pessoa e, antes disso, Temer anunciou uma força-tarefa de fiscalização da cadeia produtiva. A reunião de emergência ocupou todo o fim de semana presidencial. Para mostrar ao mundo que a carne brasileira é de boa qualidade, churrasco. O jantar desse domingo do presidente Michel Temer foi em uma churrascaria em Brasília. Temer passou a tarde reunido com ministros, a direção da Polícia Federal e representantes da agricultura e pecuária, setor atingido em cheio pela Operação Carne Fraca. É importante sublinhar que de 11 mil funcionários do Ministério da Agricultura, apenas 33 estão sendo investigados. E vejam bem quantas unidades nós temos. Nós temos 4.837 unidades sujeitas à inspeção federal. Delas, tomo a liberdade de repetir, apenas 21 supostamente envolvidas em eventuais irregularidades. A principal preocupação do governo é com o mercado externo, por isso o recado aos embaixadores. Decidiu-se acelerar o processo de auditoria nos estabelecimentos citados na investigação da Polícia Federal, que são, na verdade, 21 unidades no total. 3 dessas unidades foram suspensas e todas as 21 serão imediatamente colocadas sob o regime especial de fiscalização a ser conduzida por força-tarefa específica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O governo prometeu informar quais países receberam carne desses frigoríficos nesta segunda-feira. O Planalto ficou irritado com a forma com que a Operação Carne Fraca foi conduzida pela Polícia Federal, que teria feito muito alarme com a população e o mercado externo. O objetivo do governo agora é conter os danos e passar a mensagem de que a carne brasileira é segura sim. Não é generalizado, como foi apresentado. E questões pontuais acontecem e tem que ser fiscalizado, e tem que ser condenada, e não pode acontecer. Apesar da preocupação externa, o Itamaraty não recebeu comunicação de embargo à carne brasileira de nenhum país. Só recebeu questionamentos da União Europeia e da China, segundo o governo, imediatamente respondidos. Eu acho absolutamente normal que faça os questionamentos e que, como eu disse antes, nós temos que ser o mais transparente possível nesse processo, dando as informações imediatas para que não restam dúvidas sobre a lisura do processo que o Brasil tem. Apesar de todo o esforço, o governo começa a sofrer retaliações de países que importam a carne brasileira. A União Europeia suspendeu todas as empresas envolvidas no escândalo temporariamente. E, segundo a agência de notícia Reuters, o Ministério da Agricultura sul-coreano baniu a venda de produtos da BRF. A China também fez o mesmo. Hoje, o presidente Temer foi a São Paulo para um evento da AmCham, a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, e disse que o agronegócio não pode ser punido pelo que chamou de pequeno núcleo. Ao vivo, a gente traz mais informações com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Boa tarde, Renata. Muitas repercussões por aqui, né?
Pois é, repercussões muito negativas, né, Rodrigo? Boa tarde para você, para o Cláudio Humberto, uma excelente semana para todos que estão aí nos acompanhando. Então, o porta-voz da União Europeia veio a público agora pela manhã exatamente dar essa informação que essas empresas envolvidas nessa operação, nesse escândalo, não terão mais acesso, pelo menos nesse momento, à União Europeia. Ele não citou empresas, né? Disse apenas que são essas empresas que estariam aí envolvidas neste escândalo. E é claro que isso tem uma repercussão extremamente negativa para a economia do Brasil. Para você ter uma ideia, Rodrigo, no ano passado, o Brasil exportou só para a União Europeia 2,5 bilhões em dólares de todos os tipos de carne. A gente lembra que o Brasil é o maior exportador de carne, né, do mundo, exporta aí para mais de 150 países. Então, realmente, é claro que não dá para a gente dizer nesse primeiro momento qual será o reflexo de dinheiro, enfim, mensurar isso, mas com certeza tem sim um reflexo bastante negativo. Agora, é esperar para ver de que forma o governo vai tentar melhorar essa imagem, desfazer essa imagem aí. Hoje mesmo, o presidente da República, como você bem disse, participou de um evento lá em São Paulo, um evento onde estavam presentes empresários brasileiros, empresários norte-americanos. Voltou a dizer sobre esses números aí, citou que no universo de 4.837 frigoríficos, 21 estão sendo investigados e desses 6 exportam carne. Então, tentando minimizar um pouco, né, tudo isso que aconteceu. Vamos ouvir, portanto, o que o presidente Michel Temer falou hoje pela manhã em um evento lá em São Paulo a respeito desse assunto. Nós temos, na verdade, sistemas rigorosíssimos de avaliação sanitária aqui no Brasil, primeiro ponto. Segundo ponto, também sabemos que quando o produto chega no país estrangeiro, em muitos deles, há uma nova inspeção, não é? Que é para validar a inspeção feita aqui no Brasil. Por isso eu quero salientar este ponto, tendo em vista que o agronegócio para nós do Brasil é uma coisa importantíssima e não pode ser desvalorizado por um pequeno núcleo, uma coisa que será menor. É isso, né? Dizendo que o agronegócio aí, toda essa imagem que o Brasil construiu ao longo de décadas, né, conseguir ser o líder mesmo, não pode ser afetado por esse núcleo, mas está sendo afetado. De qualquer forma, o governo já anunciou também uma força-tarefa para ampliar essas investigações, não só nesses estados aí, onde verificamos esses problemas, mas também em todo um país. 2 superintendentes da agricultura que participaram aí, suspeitos pelo menos de participar, já foram exonerados e saiu no Diário Oficial de hoje. Outros funcionários também já foram exonerados. Esses 2 superintendentes são ligados a partidos políticos, ao Partido Progressista e também ao PTB. Então é tudo isso, né, Rodrigo, que o governo está tentando desfazer aí essa imagem. Aí você vê imagens da operação. E aí, como você bem disse, ontem o presidente Michel Temer convidou aí esses representantes, né, de outros países para participar de um jantar nessa churrascaria. E aí, só uma observação, essa churrascaria vende carnes importadas, são carnes que vêm da Argentina, do Uruguai, mas imediatamente ao vir a imprensa, né, vir à tona essa informação, imediatamente o Palácio Planalto já divulgou uma nota dizendo que toda a carne ali que foi consumida é carne brasileira, ou seja, mas de qualquer forma essa churrascaria é conhecida exatamente por ter produtos aí, carnes importadas. É isso, Rodrigo, apesar das gafes, o governo está tentando aí minimizar. Vamos ver quais serão de fato os reflexos na nossa economia, que terão reflexos negativos, terão. Agora vamos ver quais serão esses reflexos. Rodrigo. Obrigado, Renata. A preocupação é grande. Cláudio Humberto, preocupação principalmente prejuízo por parte do governo e desse setor importante. Exatamente. Olha, não há churrascaria que venda toda a sua carne importada. São todas carnes brasileiras mesmo. Agora, a questão, minha gente, é que durante anos, décadas até, o agronegócio brasileiro e, sobretudo, esse conjunto de empresas que produzem carne e exportam essa carne, durante anos, muitos anos, essas empresas vêm sofrendo uma tentativa de uma concorrência muito dura dos seus rivais lá fora. São empresas australianas revoltadas com o fato, incomodadas com o fato de, por exemplo, a JBS do Brasil abater só na Austrália todos os dias 25 mil cabeças de caprinos, 25 mil por dia. Isso tudo produz incômodos lá, como produz incômodos nos Estados Unidos, o fato de uma empresa brasileira empregar, um frigorífico brasileiro empregar 78 mil americanos. Isso tudo provoca resistências e etc., mas explica o crescimento e o avanço do Brasil, que hoje produz 15% de toda a carne consumida
no planeta, carne bovina, porque quando se juntar tudo, caprinos, suínos e também aves, o Brasil é o maior produtor e exportador de proteína animal de todo o planeta. O que essas empresas estrangeiras, rivais das brasileiras, tentaram fazer durante anos, inclusive utilizando-se de espionagem industrial, o próprio Brasil se encarregou de fazer. Dar um tiro na testa do agronegócio brasileiro. Uma queda de energia provocou parada de 1 hora do metrô. O problema foi logo no início da manhã, bem no horário que todo mundo sai de casa para trabalhar. Uma queda de energia interrompeu a comunicação entre o centro de controle e os operadores, interrompendo a circulação em Ceilândia. O sistema voltou ao normal por volta de 7h30 da manhã e, em nota, o metrô informou que vai investigar o que levou à falta de energia. E atenção você motorista, a partir de amanhã tem mudança no trânsito da Estrutural. A inversão da pista vai ter horário ampliado e a ideia é diminuir o congestionamento. A determinação do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal vai estender para mais 15 minutos o período de fluxo exclusivo pela manhã e 30 minutos à noite. O tráfego único no sentido Ceilândia-Brasília será das 6 às 9 da manhã. A pista na direção Brasília-Ceilândia ficará fechada das 5h45 até as 9h20 da manhã e não até as 9 horas como era antes. A alteração do horário do fim da tarde ficou na seguinte forma: o trânsito no sentido Brasília-Ceilândia iniciará às 5h30 da tarde e seguirá até às 7h45 da noite. A pista no sentido Ceilândia-Brasília ficará fechada das 5h15 da tarde até as 8 horas da noite. Antes ficava somente até as 7h30 da noite. O objetivo das mudanças é minimizar os seguidos engarrafamentos nos horários de pico. O DER esclarece ainda que os horários estão sujeitos a alterações em casos excepcionais, como acidentes ou manifestações. As inversões ocorrem apenas em dias úteis. E por falar em inversão, as mudanças no trânsito de Taguatinga vêm trazendo transtornos para parte dos moradores. Aumentou, por exemplo, a quantidade de pessoas em uma das paradas de ônibus, que fica em frente a um conjunto de prédios residenciais, comprometendo a circulação. O ganho no fluxo de carros acabou transferindo o problema para os pedestres. Os moradores deste prédio, na Avenida Comercial Sul, reclamam que as recentes mudanças no trânsito da região vieram acompanhadas de um problema. Houve aumento no número de passageiros na parada de ônibus da CSB 2 de Taguatinga. Com isso, o acesso ao prédio está difícil. Depois de 6 horas, a parada fica muito cheia e ele geralmente fica encostado aqui na entrada. Alguns, inclusive, são agressivos. Quando você pede licença, eles acham ruim. Quando a gente vai passando, tem que estar pedindo passagem para eles, licença, porque eles não saem do caminho, entendeu? Eles atrapalham o nosso movimento para que a gente possa entrar dentro do nosso prédio. O síndico do prédio diz que já formalizou a reclamação junto à AGFIS e à administração, mas nada adiantou. O caso está muito sério, já reclamamos com a administração, com a AGFIS não vem aqui, entendeu? A administração fala que vai dar uma resposta, que está em estudo, não dá uma resposta. Há ainda outra questão: os ônibus atrapalham o acesso dos motoristas à rua que sai da avenida em direção a Sandu. Eles acabam tendo que invadir a faixa com fluxo contrário, o que pode causar acidentes. Quando os ônibus eles vêm, vocês podem verificar que eles param, entendeu? Só que assim, fica aquela fila de 5 ônibus parados, muita gente entrando dentro dos ônibus, então isso acarreta que há muito tumulto. Já os passageiros reclamam que a parada é pequena demais e cobram mais infraestrutura. Quando chove é difícil, quando o sol está muito quente também não acomoda ninguém. O DEFTRANS informou que vai enviar uma equipe técnica ao local para avaliar e estudar a melhor solução. O departamento disse ainda que a inversão do trânsito não provocou a retirada de paradas da Avenida Sandu. Agora, não é de hoje que os moradores reclamam dessa situação. Pois é, mas assim, o que é chocante é que o DEFTRANS, que tem esse papel, a incumbência, a missão, a tarefa, a obrigação de zelar por isso, agora é que vai mandar uma equipe técnica avaliar a situação. Agora, só agora, o DEFTRANS foi quem promoveu essa mudança e determinou a parada de ônibus nesse local, sem nem sequer ir lá verificar. Vai lá e diz, é aqui agora.
e nem sequer eles fazem qualquer tipo de estudo de impacto de trânsito e de pessoas. É uma situação desconfortável para quem mora nos prédios e é desconfortável também para as pessoas que estão à espera de ônibus. Aquilo não é local para se fazer parada de ônibus. O governador do Distrito Federal, com esse tipo de coisa, ele deve estar se dando conta como algumas pessoas da sua equipe jogam bola nas suas próprias costas. E a seguir, auxílio de R$ 80 do cartão material escolar está suspenso por ordem da Justiça. O Band Cidade volta já.